Vamos nessa então? Fala pessoal, sejam muito bem-vindos. Eu sou Rafael Otaiano e aqui trago análise sobre política e empreendedorismo. E foi muito sobre empreendedorismo até agora, mas a política vem com tudo, ano de eleição, e acho que não poderia ser uma pessoa melhor para a gente estrear essa fase agora com vocês aqui, o nosso convidado, Coronel Alexandre Ramalho. Coronel Ramalho, ex-secretário de Segurança do Estado do Espírito Santo. Ramalho, quero abrir primeiro a te agradecendo por estar aqui comigo, né, com essa oportunidade, e queria que você pudesse também contar um pouquinho para a galera, só aí, desde quando você já está nessa força policial, desde quando a trajetória do Ramalhão? Primeiro, agradecer, meu irmão, a oportunidade, o convite, muito obrigado. Entrei na Polícia Militar em 1989, fizemos o concurso público em 1988. Em 1989, então, 8 cadetes, a gente chamava cadete na época, foram selecionados pela Polícia Militar do Espírito Santo, o concurso era interno, e esses 8 cadetes, como a gente não tinha o curso de formação de oficiais aqui no Espírito Santo, foram mandados para Minas Gerais, Polícia Militar de Minas Gerais, Academia da Polícia Militar de Minas Gerais, e lá ficamos por 3 anos. Era o período do curso de formação de oficiais, e depois retornamos então como aspirante. E a partir dali cada um seguiu a sua carreira de aspirante, segundo-tenente, primeiro-tenente, capitão, major, tenente-coronel, até chegar a coronel, e lá se vão hoje 35 anos na segurança pública do Espírito Santo. É quase a minha idade, viu, Ramalho? Pra você ter ideia. Pra você ter ideia. E eu quero saber o seguinte, nessa trajetória, hoje fica muito claro para todo mundo que já te conhece que você respira segurança, justamente por essa trajetória sua. Mas a parte política, acho que é algo que talvez seja mais novo. Eu queria até saber, quando que brota essa questão da política no Ramalho? Né? Qual foi o primeiro cargo mais político que você teve dentro da administração? E até essa parte não só política na administração, mas até essa questão eleitoral, que eu pelo menos desde quando eu acompanho, veio aí 22 para cá, e agora aí também a galera querendo saber o que, que acontece pela frente, né? Quando a gente ingressa na Polícia Militar, né, no caso do Espírito Santo, nós somos, na verdade, servidores públicos, né? Então hoje me perguntam, rapaz, o que você vai fazer na política? E na verdade, Otávio, quando a gente faz o retrospecto, hoje, com a maturidade que a gente tem, claro que naquela época nunca pensava-se isso, mas hoje, com a maturidade que a gente tem, quando a gente olha para trás, sempre fizemos política. Perfeito, Só que é a verdadeira política, política pública de entrega. perfeito. Então, todo o esforço meu, principalmente na área operacional, companhia de polícia de choque, quantos presídios rebelados, quantas ocorrências com reféns, quanto assalto a banco, quantas operações de reintegração de posse, de prisão de criminosos com droga, com arma. Isso é uma entrega de uma política pública, você está retirando essas pessoas nocivas à sociedade e entregando o melhor para a sociedade capixaba. Então, quando a gente olha para trás hoje, a gente fala, realmente eu sempre fiz política. Porque eu vejo que essa é a verdadeira política. Não tem outro sentido da política se não for nós nos entregarmos para a política pensando na sociedade, pensando em cada cidadão capixaba, em cada cidadão brasileiro. Então, na verdade, nós sempre fizemos política. Só que hoje, também com a mesma maturidade, a gente olha que é preciso deixar de lado essa política pública que a gente faz com muito sofrimento, com muito sacrifício, às vezes sem a devida valorização por parte do próprio governo, por parte da sociedade, por parte da imprensa, e levantar bandeiras que interessam à segurança pública como um todo, que é a minha área. Legal. Também com a mesma maturidade, hoje a gente consegue compreender que a segurança pública não era só aquilo que eu fazia das operações que eu mencionei anteriormente. Segurança pública se faz com emprego, com renda, com empreendedorismo, que é a sua área, e que você Perfeito. levanta isso muito bem com seu pai, e que são exemplos para a sociedade capixaba, quer seja em Viana, como vocês sempre trabalharam, quer seja em vários outros locais, mas é essa verdadeira política que a gente precisa fazer de segurança pública. Quando a gente oferece oportunidades às pessoas e, principalmente, quando a gente fecha a porta de entrada de uma cobiça hoje que é muito grande do jovem, que é a entrada no tráfico de entorpecente para Perfeito. suprir as suas demandas. Demanda de jovem, demanda de garoto, que é a bermuda, que é o boné, que é o anel de ouro, que é o cordão, que é não sei o quê, mas acaba se espelhando, lamentavelmente, no traficante, que circula na comunidade com esses apetrechos. Perfeito. O jovem precisa entender que ele tem que estudar, ele tem que entrar no mercado de trabalho, e é nessa política, então, que a gente trabalhando auxilia muito a segurança pública. Perfeito. Então é isso que eu pretendo discutir na política, quando a gente resolve agora deixar a segurança pública de lado no exercício da função, mas fazer a segurança pública com a política que precisa ser feita para auxiliar esses operadores que se doam
diariamente, diuturnamente pela sociedade capixaba, inclusive com o risco da sua própria vida. Ô Ramalho, eu quero te parabenizar, porque assim, quando eu vejo você falar isso e vejo a sua trajetória, eu consigo hoje, até estando como secretário de Desenvolvimento Econômico em Viana, agora que eu também tenho um pouco mais de experiência da máquina pública, eu digo que isso foi muito importante para entender o que é o servidor público que se dedica a entregar resultado da política pública. E que não tem muitas vezes nem a vaidade e nem o viés dessa visão que talvez você não teve no passado de querer projetar ou capitalizar em cima do seu próprio trabalho. Você estava tão focado em entregar resultado, é isso que eu acho fantástico, assim, quero te parabenizar por isso. Né? E acho que até uma mudança que as redes sociais permitiram, que pessoas como você, que estavam dentro da máquina, entregando resultado e não se capitalizavam politicamente disso, né? Pudessem mostrar, começar a aproximar das pessoas e mostrar, falar, ó, esse é o meu trabalho, é desta forma que eu estou atuando. Né? O que antes às vezes ficava muito restrito e só davam palco, por assim dizer, para aqueles que eram achegados de partido ou de políticos antigos que comandavam ali, né, meio aquele coronelismo da política. Então eu quero te parabenizar primeiro por isso. E o segundo ponto que eu gostei muito, e acho que a gente pode discutir sobre isso, é que, como eu falei, eu e você temos essa interseção. Você falou de trabalhar a segurança pública através da política pública que atinge diretamente o jovem. E hoje lá em Viana eu tenho essa clareza que a qualificação para o jovem é justamente o que vai permitir que ele tenha uma outra escolha, né? Que ele tenha uma outra possibilidade. Então, quando você fala do crime, o crime é o que está a porta de entrada para ele poder sanar as vontades, né? A vontade do tênis, a vontade do cordão, de consumir, enfim, de ser alguém, né? Pelo menos dentro daquela estrutura. Quando a gente pega e traz essa parte de qualificação, de educação, você tem muita razão. Eu vejo que isso assim é 100%. Desde um estágio que o cara faz até um curso, o nível de possibilidades que você abre para ele. E a questão do emprego, ela é primordial. Minha pergunta para você é, nas suas abordagens, nessa trajetória que você teve agora recente, você percebe que é preciso mais segurança sobre o aspecto de repressão na parte da segurança pública, ou que talvez a gente precisa adequar melhor essas outras políticas públicas de escolha, de alternativa, de qualificação, além da repressão, para que não fique uma coisa unilateral. E eu faço a pergunta diretamente para você, porque eu tenho certeza que você viu isso na ponta. Né? Se às vezes isso gera resultados diferentes. Como é que você sente sobre isso? A gente, quando começa na Polícia Militar, como eu falei, com pouca bagagem, né, que a gente traz, é muito natural que o aspirante novo que chega com 22, 21 anos, ele venha essencialmente na vibração de querer ser polícia, né? Era uma coisa que eu tinha dentro de mim por ser filho de policial. Mas a visão era aquela coisa da operação, né? Da rua, de fazer, de acontecer, do policiamento, de subir morro, de isso, daquilo, das ocorrências pesadas. Eu quero ir, eu quero o curso de operações especiais, eu quero fazer, eu quero. Beleza, essa fase vai passando. Você vai transitando na Polícia Militar, é muito legal que ela te permite viver isso também. Daqui a pouco você está como oficial intermediário, como major. Daqui a pouco oficial superior, oficial intermediário capitão, daqui a pouco oficial superior major, tenente coronel e coronel, e vai ocupando novas funções. Então você larga a parte operacional e começa a cair na parte administrativa, ao mesmo tempo no comando de um batalhão, comandando todo esse pessoal que você já passou por isso. E a parte operacional nos conduz muito a essa repressão, de prender, de apreender droga, arma, prender criminoso e tal. Isso é importantíssimo. E a Polícia Militar tem que continuar fazendo isso, porque esse é o seu mistério, esse é o papel principal dela. Perfeito. Das instituições de segurança pública, não só a Polícia Militar. Por outro lado, a gente percebe com muita clareza com o passar dos anos que é exatamente isso que você falou. Se nós não conseguimos fechar essa porta de entrada, principalmente hoje com a vertente do tráfico de entorpecentes, nós vamos continuar discutindo segurança pública sempre sob o foco da repressão. E sempre vem a crítica, porque segurança pública no Brasil se discute assim, aconteceu um fato de repercussão, igual a morte agora do motorista de aplicativo. Ah, cadê a polícia? Ah, o que a polícia vai fazer? Ah, vai ter que fazer mais blitz, tem que fazer mais isso. Pô, ninguém discute sobre viés. Quem cometeu o crime? Qual é o histórico desse cara? O que ele fez? O que permitiu ele entrar no mundo do crime? Nós estamos discutindo no Espírito Santo, principalmente dentro do programa Estado Presente, que é o carro-chefe do governo, na prevenção dos homicídios, a diminuição dos homicídios e a entrega que o governo Renato Casagrande prometeu à sociedade. Nessa discussão, nós estamos com um dado que é alarmante. Nós temos quem mata e quem morre no Espírito Santo está na faixa etária de 15 a 27 anos. Então, veja, 80% dizer quem mata e quem morre
ele utiliza arma de fogo, ele está ligado ao tráfico de entorpecentes e tem características de execução. Eles estão se matando entre eles numa faixa etária de 15 a 27 anos. E são meninos. Meninos, precoce, né? Uma faixa etária muito precoce, né? Então, 80% de quem morre dos 1.000 que nós tivemos no ano passado, os 976, 80% está nessa faixa etária. Ora, esse é um dado de política pública. Quando é que nós vamos atacar isso? Perfeito. Porque nós estamos discutindo homicídio no Espírito Santo sob a vertente da verdadeira estatística desde 1996. E agora nós estamos em 2024. A gente continua com os mesmos problemas. Quando que nós vamos discutir para que daqui a 30, 40 anos nós estejamos de novo falando, ó, quem mata e quem morre no Espírito Santo está na faixa etária de 15 a 27 anos. Então a repressão, ela existe, essas instituições de segurança fazem brilhantemente o seu papel. Nós estamos com 3.000 policiais a menos na Polícia Militar do Espírito Santo, para você ter uma ideia. Entregamos no ano passado o melhor resultado na série histórica de 27 anos, com menos de 1.000 homicídios, 976 homicídios, foi o melhor número no ano de 2023. Então, as nossas instituições de segurança pública fazem um trabalho brilhante. Por outro lado, além da repressão, aí respondendo a sua pergunta, temos que ter muitas outras ações de governo, muita política pública, que envolve o governo federal, o governo estadual, mas também o governo municipal, que durante muito tempo fugiu dessa discussão da segurança pública, alegando que esse não era um problema seu. Quando a Constituição fala Estado, ele entendia Estado como federação e como Estado de fato, mas não, o Estado somos todos nós, é o Estado brasileiro. Então o município tem muito por fazer. Então, assim, é uma discussão que ainda permeia, e você falou muito bem aí da questão da qualificação. Talvez aquele jovem que hoje já está com 21, 22 anos não quer voltar a sentar num banco de escola de 5ª série. Mas vamos qualificar esse cara para ele ser um eletricista, ele ser um grande pedreiro, ele ser um marceneiro de qualidade. Cara, quanta demanda que nós temos na profissionalização, quantas demandas que nós hoje no nosso dia a dia, na nossa casa, eu queria um marceneiro de qualidade, um eletricista, pô, você vai ligar, não tem. Pô, vamos qualificar esses caras então. Mas assim, a gente precisa mostrar para esses jovens, Otaiano, que a gente vê nessas comunidades carentes, que o cara vive ali, ó, naquele casulo, ele permeia aquilo ali, a visão dele é muito tacanha. Então a gente tem que abrir o horizonte desse cara. Você está falando que o crime é só por questão de oportunidade. Não estou falando disso, não. Eu estou falando que esses jovens, quem vai numa comunidade, quem sobe um morro, como eu subi várias vezes, e só muitas vezes é a polícia que sobe, a gente vê a realidade do que é o morro. E o morro não oferece nada para esses caras, a não ser o tráfico. Então a gente tem que abrir as estradas no morro, a gente tem que levar infraestrutura. Como é bonito você subir o morro do São Benedito e olhar a pista do aeroporto. Como é bonito você subir o Jesus de Nazaré e olhar a Baía de Vitória com os navios entrando. Da mesma forma, você vai ter o Morro de Argola, você vai ter o Morro do Jaburuna, do Jaburu, sabe? As comunidades lá de Viana, a tradição que esse povo tem, porque quem começou a ocupar essas comunidades foram os trabalhadores com promessa de emprego, e depois acabaram o emprego, foram embora, seus filhos ficaram, não tiveram mais emprego, veio o tráfico oferecendo proposta. Então, assim, a verdadeira segurança pública exige, além de uma legislação muito mais eficiente no Brasil, exige também essa postura dos governos federal, estadual e municipal, oferecendo oportunidade de fato a essas pessoas. Turismo, educação, religião, infraestrutura, renda, emprego, respeitando a cultura desses locais. Quando a gente vai na escola de samba no Carnaval de Vitória, da onde que vem essas escolas de samba? Vem desses locais, pô. Vamos trazer o turismo, cara. Vamos frequentar, abrir esses morros para esse povo falar o que eles fazem, o artesanato, sabe? Então, assim, você melhor do que eu sabe de tantas outras oportunidades que pode entrar e aí sim auxiliar muito as nossas forças de segurança que estão se degladiando com esses jovens. E quando ocorre o confronto que um jovem desse corre, polícia violência, polícia arbitrária, exterminador de jovem. Então a discussão ela é incoerente, né? Ela é desproporcional. Amália, excelente, excelente. É muito bom ouvir você falar isso, porque em geral as pessoas têm uma visão da pessoa que vem da segurança pública como uma pessoa limitada ao contexto do combate direto ao crime, né? E ao contrário, o que fica muito claro é que talvez justamente pela sua trajetória e vivência, você se qualifica muito como esse gestor público que vem da segurança pública, mas que entende a realidade, né? E ao entender a realidade, quando você fala isso, segurança pública não é só a repressão.
né? Então, todos esses outros viés, eu acho assim, é fantástico. Você trouxe a questão do turismo, né? A gente vê no Rio de Janeiro, por exemplo, que o Rio não costuma ser muito, vamos dizer assim, muito exemplo para muita coisa. Mas se tem uma coisa que os caras fizeram lá foi justamente habilitar os morros para se tornarem verdadeiros pontes turísticos. E, cara, vem gente do mundo inteiro para cá. Né? É óbvio que a gente quer fazer isso de uma forma organizada, que não tenha sacanagem, que não tenha, Que não né? tenha que pedir Que não permissão tenha ao que pedir tráfico. permissão ao tráfico, né? A gente quer construir isso agora. Isso. Que lugar melhor para construir isso do que no Espírito Santo? Né? E eu também vejo a questão que você fala, né? Poxa, olha que interessante, a gente está tendo uma redução da força policial, enquanto na verdade o Estado é um Estado que aumenta a arrecadação, tende a crescer, então assim, isso não faz muito sentido. E aí nessas horas eu vejo a importância de ter pessoas da segurança pública integradas direto na política, inclusive na política eleitoral, né? Porque se você não defender isso com afinco, pelo jeito, não vai passar. Né? E aí o Estado cresce, a arrecadação cresce, o número de pessoas cresce, cresce até a criminalidade, ou diminui a criminalidade, mas ainda assim você não aumenta o efetivo policial, a qualificação das pessoas dentro da força policial, estrutura policial, né? Que é uma coisa que eu acho que falta muito. Pegando esse contexto, eu vi que você falou aí, pô, e tem que estar na discussão também municipal. Aí a próxima pergunta é inevitável te fazer. Então, assim, você se afastou do governo do estado agora recentemente, da função de secretário de Segurança Pública, e eu queria saber, né, quais são os planos do Ramalho que vem adiante? Né, eu vi que você conversou com um pessoal, depois conversou com outro. Acho que meu microfone aqui seguraram, hein? Voltou. Olha, até Tá vendo que até na hora de falar do assunto já deu uma estremecida aí, ó. Mas eu vi que você conversou com o pessoal também, teve fotos aí na rede social com o pessoal do Republicanos, teve também com o pessoal do Podemos, que é o seu partido hoje, coincidentemente é o meu partido hoje também, né? E vi esses movimentos. Então, assim, que momento é esse que o Ramalho está vivendo? Né? Porque eu vi que você está um pouco mais relaxado também, mudou a postura na rede social, mostrou um lado mais humano, né? Então eu queria saber, Ramalho, como está essa construção agora? Vejo você caminhando, né? Quais são os próximos passos? Que construção é essa? Já pode falar? Como é que está essa ideia aí? Quero Não, eu saber. aprendi também nessa linha quando as pessoas falam, o que você vai fazer na política, né, Otávio? Pelo contrário, né? Nós que sempre entregamos para o Estado do Espírito Santo, nós que sempre nos dedicamos, no seu caso como empreendedor, no nosso caso como segurança pública, a gente sempre teve essa ideia, não vou entrar em política, não, isso aí não combina com a gente. Pelo contrário, nós temos que entrar. Nós temos a obrigação de entrar na política justamente para mudar, Não. justamente para mudar alguns cenários perturbadores, pô. Então, quando a gente fala de corrupção, quando a gente fala de políticas públicas equivocadas, enriquecimento ilegal, tá funcionando? Acho que deu uma travada aqui, vê. Oi, voltou. Agora voltou. Boa, vamos lá. Vamos lá. Quando a gente fala dessas questões ilegais que permeiam a política, essa é a política errada. E nós não podemos permitir que isso se perpetue, que isso se continue. Então nós temos que entrar sim, porque nós sempre entregamos, quer seja no setor privado, quer seja no setor público, como é o meu caso. A Secretaria de Segurança Pública, pelas ações que foram solicitadas pelo governador, eu quero que você dê entrevista, eu quero que você participe das operações. Pô, maravilha, isso é o que eu fiz há uns 30 anos atrás, vamos continuar fazendo. Então, a Secretaria de Segurança Pública ela deu muita visibilidade à nossa ação. Está falhando um pouquinho aqui, mas está indo bem? Tranquilo. Então, beleza, Então, vamos vamos lá. lá. A Secretaria sempre deu muita visibilidade. Então, essa visibilidade, quando nós passamos a um período próximo da eleição, começam pessoas procurarem. E aí, partidos, né, liderança política. E isso estava me incomodando, porque eu estava na Secretaria de Segurança e ligado ao governo do Estado. As pessoas que procuravam nem sempre eram do mesmo partido do governador, às vezes opositores te procuravam. E isso ficava desagradável, você tinha que marcar encontros escondidos, encontros que não podiam ser divulgados. E aí, com muita transparência, com muita clareza, nós conversamos com o governador Renato Casagrande, ele entendeu. E eu falei, eu acho que a gente entregou um bom resultado, eu acho que nossa missão que foi dada está cumprida. E agora eu quero buscar um outro caminho. Então, dessa forma foi feita, com muita transparência, honestidade e uma conversa amigável que a gente sempre teve. E aí, sim, a gente então se desvinculou da Secretaria de Segurança Pública e, como eu falei, comecei a ter então as conversas que antes não eram permitidas ou não eram eticamente permitidas. E realmente estamos conversando com republicanos, estamos conversando com o progressista, com o nosso próprio Podemos, para que a gente possa amadurecer e entender qual é o melhor projeto. E hoje existem
a gente vê duas oportunidades na cidade de Vitória e na cidade de Vila Velha, e nós estamos exatamente conversando para construir um projeto, não um projeto meu pessoal, mas um projeto para essas cidades, um projeto que envolva as pessoas, um projeto que ouça as comunidades, que ouça as pessoas, que ouça também os nossos operadores de segurança pública, as dificuldades que eles encontram nesses municípios. E nessa linha do empreendedorismo, do desenvolvimento, da capacitação, da qualificação, o que a gente pode ajudar com a nossa experiência, mas obviamente montando, com a ajuda de outros profissionais qualificados, um plano de governo que atenda a população de determinado município. E nesse sentido, eu com certeza vou colocar meu nome à disposição de um município. Estamos conversando, aproveitando esse período que a legislação nos permite, para respeitar esses prazos e fazer a devida escolha para que não tenha arrependimento depois. Agora, vi que você falou republicanos, vi que você falou progressista, vi que você falou Podemos. Mas não ouvi você falar o PL. Você conversou com o PL também, Ramalho? Estamos tendo algumas conversas, mas o PL pediu uma certa reserva, então a gente evita falar, mas claro que a gente está aberto a conversar com todos os partidos. Né? Eu acho que isso é muito legal. E, pessoal, eu quero deixar muito claro isso. O Ramalho comentou aqui, falou assim, pô, às vezes tem que tomar cafés com pessoas durante estando numa função pública, né? É muito comum isso, né? Partidos procurarem pessoas que se destacam dentro do seu trabalho, então no caso do Ramalho, como gestor público na segurança, mas não só isso, pessoas que têm essa habilidade política, é muito comum os partidos procurarem para conversar. E realmente é difícil. Quando você é de um partido, ou quando você está trabalhando num governo que é de um partido, né, receber e conversar com outras pessoas gera realmente um pouco de animosidade, incômodo, às vezes até uma conversa fiada dentro da própria estrutura. Então, assim, eu respeito muito quando você fala isso, porque eu entendo que, assim, no ato de preservar as suas entregas, preservar o bom funcionamento e o resultado para a população, né, você teve essa cautela de fazer esse momento, assim, até esse distanciamento, até anterior, porque não seria necessário. A gente fala as janelas partidárias ou afastamento, pode se dar lá em abril. Isso. Então, assim, você fez já em fevereiro um movimento até bem antecipado. Né? Agora a pergunta é, Ramalho, você falou de Vitória, falou de Vila Velha. Né? Tanto Vitória quanto Vila Velha vivem momentos um pouco semelhantes que eu acredito, e essa é uma coisa que eu queria saber de você. Dificilmente as pessoas assumem algumas posições aqui no Estado. Eu acho que às vezes a gente conta histórias muito bonitas, né? E normalmente os políticos tendem a querer sempre florear e falar que está tudo bonito e maravilhoso. Apesar dos números virem de uma redução do número de homicídios, Vitória, no caso, foi uma cidade que se destacou com o aumento do número de homicídios. Né? Eu, como morador de Vitória, também acompanho isso e vejo que, de fato, existe às vezes uma sensação de insegurança maior. Nós vivemos hoje no Estado uma briga ou guerra entre facções nos morros de Vitória e Vila Velha. Isso é uma realidade, né? Porque eu acho que assim, às vezes as pessoas elas não falam sobre isso ou não querem aceitar essa realidade. Eu queria que você pudesse comentar, ainda que os números sejam bons de redução e tudo. Hoje, Vitória e Vila Velha, como sendo aí as duas, quase que as duas capitais empreendedoras, as capitais de negócios e tudo, junto com Serra ali também. Nós vivemos hoje essa guerra entre facções dentro do nosso estado? Com certeza. E aí não só Vitória e Vila Velha, mas não só a Grande Vitória também, inclusive o interior. Nós temos um problema seríssimo na região norte do estado do Espírito Santo, há muitos anos, sobre essa questão da rivalidade desses jovens no mundo do tráfico de entorpecentes. A rivalidade deles é pela tomada de um ponto de venda mais rentável, e essa rivalidade é sempre com efeito morte. E eles absorvem muito isso pela característica juvenil deles, do ímpeto de provocação, de entrar em briga. Então, por rede social, por vezes a gente vê imagem na imprensa, eles mostrando arma, ó, brota, tá aqui, ó. E o cara geralmente vai lá e brota e mata o outro, mata o outro. Então, os números de homicídio no Espírito Santo, como eu falei, 80%, está nessa linha do tráfico de entorpecentes. Uma rivalidade entre essas pessoas que estão ligadas a denominadas facções, que eles incorporam isso como se fosse realmente uma seita deles, copiando modelos do Rio de Janeiro e de São Paulo de grandes facções criminosas, numa vertente muito maior, que hoje o tráfico no Brasil já é um crime transnacional, ele já transcende essa rivalidade que a gente vê em Vitória ainda, mas São Paulo, Rio de Janeiro, nós estamos falando principalmente da comercialização, né, de grande quantidade de drogas e de armas, com países ali que fazem divisa com o Brasil. Então, Bolívia, Paraguai, Venezuela e tantos outros estão ali inseridos
nesse contexto do transporte de arma usando o nosso modal, quer seja por aeroportos, quer seja por portos ou pelas próprias rodovias. Então, existe sim hoje uma guerra dentro do estado do Espírito Santo, por isso que Vitória, o número cresceu. Vila Velha, consecutivamente, tem sido o município mais violento do estado do Espírito Santo por anos. É um registro que a gente faz, principalmente nessas áreas em vulnerabilidade social. Mais um motivo para a gente entrar com as questões das políticas públicas nesses locais, visando cortar essa entrada desses jovens. Eu falei, nós estamos discutindo isso desde 1996. Nós vamos continuar discutindo por mais 30, 40 anos, ou nós vamos efetivamente entrar nesses locais com políticas públicas efetivas para retirar o jovem do tráfico de entorpecentes. Perfeito. Mas respondendo a sua pergunta, estamos sim com uma guerra o tempo todo ali entre eles, se conflagrando, se matando, por conta de venda mais rentável de droga. Essa é uma realidade triste, porque o nosso estado tem tudo, eu acho que você foi muito assertivo nesse ponto, nós temos tudo para transformar o que hoje são pontos, eventualmente, de comercialização de drogas, ou onde o tráfico está instalado, em pontos turísticos, em pontos de comércio de bairro, enfim, nós temos vamos dizer assim, N possibilidades, né? Agora eu quero falar, até para a gente quebrar um pouco isso aqui, Ramalho, sempre vi você como esse cara durão, tal, não sei o quê. E de repente, recentemente, nas redes sociais, eu percebi que você teve um posicionamento aí, até aproveitando seu contexto de férias mesmo. Né? Acho que você deu férias também, vamos dizer assim, deu férias pro lado durão. E acessou um pouco mais esse lado aí mais humano, do Ramalho do dia a dia, do Ramalho família, do Ramalho amigo, que brinca um pouco. Como é que foi essa percepção? Porque todos meus amigos, todos, falaram comigo e falaram assim, é incrível o grau de compartilhamento assim desse seu outro lado. Né? Como é que fica isso? Eu quero primeiro te saudar, porque eu acho que assim, você consegue fazer de uma forma que você brinca com uma coisa séria, mas ao mesmo tempo não perdendo sempre o seu cerne que, ó, vejam como é que isso aqui é, a segurança pública tá impregnado. Esse é a vida do cara. Então, conta pra gente aí, como é que foi essa mudança? Foi algo natural ou foi um pouco estratégia? Conta aí. Eu acho que ao longo da nossa conversa você tocou num ponto muito importante, que nós não conseguimos, enquanto gestores de segurança pública, somente com o apoio da imprensa local, mostrar o que realmente a gente faz. Então a rede social veio permitir isso. O que é uma operação? Como que a gente se prepara para ela? Como que é a pré-eleição ali para ir para uma operação? O risco? O que é um morro? Né? Quem nunca subiu não sabe o que é, não sabe o perigo que o policial corre. E a rede social nos permitiu fazer isso tudo. E com isso nós fomos ali na modernidade aí das redes sociais, ganhando seguidores, ganhando adeptos ao nosso trabalho. Mas ao mesmo tempo, com a saída da Secretaria de Segurança Pública, falei, pô, eu agora tô tranquilo, né? A gente pode mostrar um outro lado. E tem um outro lado da culinária, tem um outro lado do avô, tem um outro lado do marido, do pai, e da brincadeira, de brincar com a rede mesmo e tal. Então, isso também foi muito bem aceito. Claro que nós vamos ouvir críticas, como sempre, né, Otaiane, em qualquer ação que a gente faça, mas é uma brincadeira que não pode ficar só nisso, mas é importante fazer para dar uma quebrada também nessa seriedade de segurança pública que rotula a pessoa, né? E aí, às vezes, a gente é rotulado, muitas vezes pela esquerda, como o exterminador de jovem, é matador, é não sei o quê. E, na verdade, não é nada disso, né? A gente trabalha profissionalmente, mas também tem o nosso lado humano, o nosso lado brincalhão, o nosso lado como ser humano, como todo mundo tem, né? É legal você comentar isso, porque assim, acho que você é o tipo do cara que, por ter uma trajetória muito recheada de experiências, às vezes as pessoas esquecem que você também tem muitas outras experiências de vida. E acho que isso, inclusive, é uma das coisas que te qualifica justamente como uma figura que eu acho que vai ser importante para o cenário político do nosso estado, porque você, além de ser o cara da segurança pública, você também é avô. Então tem um legado familiar aí, né, que mostra muito dos seus valores. Né? Como você falou, você também é um amigo, você também é um cara que relaxa. Então, assim, ao mesmo tempo, você é um cara que está preocupado com, vem cá, onde é que eu vou passar, onde é que eu vou levar a minha família, onde que eu vou curtir. Então você vivencia as mesmas coisas que as pessoas vivenciam. Né? Às vezes ela acha que você, por ser o cara da segurança pública, não vive o que ela vive. Não, ao contrário. Você vive exatamente o que as pessoas vivem no dia a dia. A diferença é que o olhar da segurança pública te permite, talvez, antecipar algumas coisas. E nesse contexto, eu queria até aproveitar, vamos dizer assim, do lado bom e o lado ruim, que é essa projeção da sua imagem. Né? Recentemente eu vi que nas redes sociais parece que foi feita uma ameaça diretamente a você, inclusive por um jovem aí que seria talvez um jovem do tráfico, alguma coisa nesse sentido. Como é que você lida com isso? Né? Como é que você lida com esse tipo... vamos dizer assim, esse é o lado ruim da exposição.
né? Como é que você lida com esse tipo de coisa, especificamente nesse caso aí que teve essa ameaça aí? Rapaz, tem um criminoso da década de 70, de 80, que ele dizia: ladrão é ladrão, polícia é polícia. O criminoso ele sabe separar o nosso papel enquanto policial e a ação deles de criminoso. Então, assim, quando você faz a prisão de um criminoso, que você não humilha esse cara, que você oferece a ele o que a lei determina, que é um par de algemas, e você vai botar ele no cofre da viatura, mas você não vai esculachar, o termo muito comum no meio dos presos. Sem esculacho, sem esculacho. Quando a gente está numa ocorrência com um refém, que a gente promete ao cara ali aquilo que a gente pode, para ele poder se entregar, para ele não matar a pessoa, para ele liberar a pessoa, ele fala: o capitão, o tenente, é sem esculacho? Sem esculacho, meu. Então isso é respeitado. Então o criminoso enxergou no nosso trabalho que é sem esculacho. Então existe um respeito ao nosso trabalho, mesmo tendo um criminoso do lado de lá e nós do lado de cá. E nós vamos continuar fazendo o nosso papel e eles o dele, não tem acordo. Mas existe a consideração de falar: esse cara, ele trata a gente com respeito. Por outro lado, existem os porqueiros, como esse aí da rede social, um moleque. A gente costuma chamar de filho desencapado, aquele perfil, não estuda, não trabalha, vive da droga e vive ameaçando as pessoas, e fez uma ameaça. E não foi nada programado, cara. Assim, eu mandei a polícia ir lá prender o cara que me ameaçou, não. Ele se meteu numa ocorrência lá de agressão à mulher, o tráfico local estava agredindo uma mulher, ligaram para o 190, a polícia foi lá, teve dificuldade para prendê-lo, porque uma certa pessoa tentou impedir o trabalho da polícia, mas os policiais com muita maestria o prenderam, e quando foram ver, era o cara que tinha feito a ameaça com o Coronel Ramalho. Eu simplesmente peguei e divulguei: o cara tá preso e tal, não sei o quê. Então, não foi nada programado, é um porqueira que agora vai responder não só por isso aí, mas por outros crimes que ele estava ligado ao tráfico de entorpecentes. Mas, de um modo geral, é isso. Eu acho que a gente continuar cada policial militar, cada policial civil, cada operador de segurança pública, fazer o seu trabalho com honestidade. E é claro que, diante de uma grande prisão, diante de um cara que não entenda que aquele é o nosso trabalho, pode vir uma ameaça, mas você trabalhar com a inteligência, trabalhar com o 81, você analisar isso com a sua equipe, obviamente, do secretário de segurança, que é o posto maior dentro do estado, do Espírito Santo e de outros estados, mas claro que a gente tem que ter o devido cuidado. Mas graças a Deus eu nunca tive problema com isso, não. Legal. Ramalho, a gente vai caminhando para o fim aqui. Eu comentei com você que ia ser bem objetivo o nosso bate-papo, procurei ser bem direto. E eu quero só caminhar para o fim aqui, fazendo algumas considerações, e queria que você, vamos dizer assim, me desse um feedback sobre cada uma delas. É certo, então, que Ramalho esse ano é candidato a alguma coisa no nosso cenário aí de Vitória e Vila Velha, ainda a definir até o final de março e início de abril. Isso é certo? Você sabe que esse processo não é fácil, ele é complicado, a gente não pode entrar para ser decepcionado, a gente às vezes acredita nas pessoas e não tem o devido retorno, mas eu estou muito motivado, eu estou numa fase da minha vida que eu posso contribuir, que eu posso entregar ainda mais para a segurança pública numa outra área. Hoje eu diria a você que eu estou querendo isso. Agora eu vou ter as garantias efetivas para que isso, não que eu ganhe uma eleição, mas que a gente possa disputar com coerência, com verdade, com honestidade. Estou disposto a construir isso. Ramalho, eu te agradeço, vou até fazer um disclaimer aqui pro pessoal. O Ramalho está falando dessa forma porque ele é muito educado, mas a verdade é que na política tem o canto da sereia, e aí os caras vêm e te trazem uma proposta bonita, aquele batom, sabe, aquela coisa maravilhosa, mas no final das contas não tem nada a ver com o que você quer, com a sua proposta, com o seu propósito. É só para te tirar do jogo, ou para te colocar de escanteio, ou para te segurar, para que você não acesse o seu potencial. Isso foi algo que eu aprendi principalmente com a passagem no poder público agora. Então assim, Ramalho, eu já rasgo mesmo esse verbo, porque senão a pessoa que vai assistir isso aqui vai falar assim: pô, mas está esperando. Não, tem que ter essa cautela. Tem que ter essa cautela, porque o político às vezes fala um negócio com você aqui hoje no bastidor, passou 15 dias, já mudou. Ah, é igual nuvem. Não é igual nuvem não. Homem que é homem sabe o que fala, sabe e tem que firmar. Então assim, eu vejo você como sendo esse cara. Então eu entendo sua cautela. Próxima pergunta que eu quero te fazer, assim, já indo para os finalmente aqui, né? Conversa está avançando, conversando com os partidos. Então eu vou ter Ramalho candidato a prefeito numa cidade aqui na Grande Vitória. Essa é a dinâmica. Essa é a dinâmica, esse é o projeto. Esse é o projeto. Excelente. Ramalho, bom, eu vou deixar mais uma vez agradecer, mas vou pedir também que você deixe uma mensagem final aí na Câmara para o pessoal que já te conhece, que você é conhecido, já sabem do seu trabalho.
Mas pensando no que vem pela frente aí, vamos dizer assim, nesses próximos 45 dias, o que o Ramalho tem para falar para o pessoal aí que vai acompanhá-lo? Primeiro, falar para você, agradecer muito a oportunidade, agradecer o carinho, desejar a você todo sucesso também na sua jornada, nos seus projetos. E para vocês, eu diria que nós encerramos um ciclo na segurança pública com muita entrega, com muito trabalho, com muita honestidade, um trabalho de 35 anos que não é fácil numa área tão difícil como é, no meu caso, a Polícia Militar, mas a segurança pública como um todo, como secretário de Estado por 2 vezes. E agora estamos analisando outros projetos, outras possibilidades, com a mesma transparência, com a mesma verdade, com a mesma honestidade. Então, eu agradeço a oportunidade, o carinho de todos que eu recebo na rede social, os comentários, as vezes que a gente participou de operação, as orações, o cuidado que pede para a gente ter, as recomendações, as dicas e até mesmo denúncias que a gente recebe na nossa rede social particular. Então, agradeço muito a todos e que estejamos juntos aí no futuro bem próximo. Pessoal, e você que acompanhou aqui, lembra de seguir o Ramalho na rede social, Coronel Ramalho, lá no Instagram principalmente, que acho que é a rede social que você mais utiliza, né? É verdade. E esse conteúdo está disponível no YouTube, você vai poder compartilhar. A gente também vai tirar cortes aqui para compartilhar nas outras redes. Lembra de compartilhar esse conteúdo. Obrigado e até a próxima. Valeu, irmão. Obrigado. Abraço. Tamo junto.